Olá, vamos dar uma olhada num evento que, olha, parece coisa de filme de espionagem. Pensa só na cena. É sexta-feira à noite, 28 de novembro de 2025. Um avião presidencial da Venezuela, um Airbus A319, simplesmente desce do céu e pousa numa cidadezinha na fronteira com o Brasil. Fica no chão por exatos 40 minutos e aí, na mesma escuridão, decola de volta para Caracas. A nossa fonte para essa análise de hoje é um artigo do portal Metrópolis, que fez um trabalho quase de detetive, sabe? Usou dados de sites de monitoramento de voos para rastrear essa movimentação tão peculiar. Então, o nosso trabalho aqui vai ser tentar desembrulhar isso. O que a gente de fato sabe sobre esse voo, o contexto super tenso em que ele acontece e, claro, as perguntas que ficam no ar. E o que torna isso tudo fascinante não é só o voo em si, mas o timing. É cirúrgico. Essa operação secreta acontece menos de 24 horas antes dos Estados Unidos, sob o comando do Trump, anunciarem o fechamento do espaço aéreo venezuelano. Então a gente não está falando de um simples voo, a gente está falando de uma peça num tabuleiro geopolítico que está prestes a virar. Certo, então vamos para o começo. Para entender o mistério, a gente precisa olhar as pistas que o voo deixou. O que os dados de rastreamento nos contam? A gente sabe que a aeronave é um Airbus A319-133, matrícula YV984, e o registro oficial é de propriedade do governo da Venezuela. É o avião presidencial. E o primeiro detalhe que já salta aos olhos é o destino. Ele não pousou em Caracas ou numa base militar grande. O destino foi Santa Helena de Huairén. E para quem não conhece bem a geografia da região, esse nome é crucial. Exatamente, Santa Helena de Huairén é uma cidade venezuelana que fica a só 250 quilômetros de Pacaraima, em Roraima, já do nosso lado, do lado brasileiro. De carro isso dá o quê? Umas 3 horas de viagem? É um pulo. Pois é. E operar na capital estaria sob dezenas de olhos, né, de embaixadas, de agências de inteligência. Agora, uma cidade de fronteira à noite é quase um ponto cego no mapa. Totalmente. E essa proximidade com o Brasil é um fator que, olha, a gente não pode ignorar de jeito nenhum. É uma das chaves aqui. Uma fronteira por terra abre um leque de possibilidades para movimentações discretas que uma capital vigiada como Caracas jamais permitiria. Pessoas ou pacotes podem cruzar a fronteira de um jeito muito mais anônimo, é isso? Exatamente. O avião serve só como a primeira etapa do transporte. E ainda tem o horário. O pouso foi por volta das 9h10 da noite de uma sexta-feira. Já era noite, menos testemunhas, menos atividade em geral. E a permanência no solo foi incrivelmente curta. 40 minutos. Vamos pensar no que dá para fazer em 40 minutos com um avião desse porte. Não é tempo para uma manutenção séria, nem para reabastecer direito. Uma visita diplomática formal, então. Fora de questão. 40 minutos é o tempo exato para pousar, encontrar alguém, fazer uma troca rápida e decolar. É o tempo de uma operação de altíssima eficiência. Basicamente, uma operação in and out, como se diz. Pousa, executa uma tarefa e some. Às 9h50 da noite, os registros já mostram o avião no ar voltando para Caracas. O padrão é de uma operação que buscava sigilo e velocidade acima de tudo. A grande questão é, para quê? E essa pergunta nos leva direto para o contexto, porque o para quê está totalmente ligado ao quando. Como você falou no início, esse voo não aconteceu no vácuo. Ele aconteceu tipo na antessala de uma tempestade. E que tempestade! No dia seguinte, sábado, 29 de novembro, menos de 24 horas depois desse pouso, Donald Trump faz um anúncio que soa quase como uma declaração de guerra logística. Ele muda completamente as regras do jogo na região. Não é um simples aviso. É uma ameaça direta. A matéria do Metrópolis cita a declaração na íntegra. Trump diz: a todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de pessoas, considerem o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela totalmente fechado. Obrigado a todos pela atenção a este assunto. A linguagem aqui, a linguagem é uma arma. É uma escalada verbal e estratégica imensa. Repara como ele, de propósito, coloca companhias aéreas e pilotos no mesmo grupo de
traficantes de drogas e pessoas. Nossa, é verdade. Isso não é um deslize, é uma tática para criminalizar preventivamente qualquer voo na região. Dá aos Estados Unidos uma justificativa super ampla e vaga para interceptar o que eles quiserem. É uma ameaça que cria uma zona de caça livre, então. Qualquer avião voando ali, a partir daquele momento, poderia ser classificado como hostil ou ilegal. E o fato de o avião presidencial ter feito essa viagem horas antes dessa cortina de ferro aérea ser anunciada, isso não pode ser coincidência. De jeito nenhum. O voo para Santa Helena de Guairém, nessa véspera, nos abre, sei lá, uns 3 cenários principais. E todos eles são bem tensos. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é que foi uma operação de extração ou inserção de última hora. Tirar alguém ou alguma coisa importante do país antes que a porta se fechasse. Ou trazer algo para dentro antes que ficasse perigoso demais. Uma última janela de oportunidade. Exato. A segunda possibilidade é que tenha sido um teste de resposta. Sabe? Uma forma de medir a temperatura da água. Eles voam uma aeronave de alto perfil, que eles sabem que está sendo monitorada, para perto de uma fronteira sensível e observam. O Brasil reage. Os sistemas americanos na Colômbia acendem algum alerta? É um jeito de calibrar o nível de vigilância do adversário. Mas uma provocação usando o avião presidencial, horas antes de uma ameaça dessas, isso não é arriscado demais? Parece jogar gasolina no fogo. Exatamente. E é por isso que a provocação é uma hipótese tão forte. O risco é a mensagem. É um ato deliberado para mostrar força. Mas pensa para quem é essa provocação. Não é só para os americanos. Ao fazer isso na fronteira com o Brasil, eles mandam um recado direto para Brasília. A gente pode operar debaixo do nariz de vocês a qualquer hora, e vocês não vão saber o que aconteceu até ser tarde demais. É uma demonstração de autonomia. E a escolha dessa aeronave específica parece tudo menos aleatória. Não é um jato qualquer. Este avião, o YV-9848, ele tem uma reputação, um histórico que adiciona mais camadas a esse mistério todo. Sim, a biografia do avião é uma peça fundamental aqui. O artigo lembra que é o mesmo avião que trouxe o Nicolás Maduro ao Brasil em 2023, para aquela cúpula de presidentes da América do Sul. Então é uma aeronave que funciona quase como um avatar do presidente, né? A presença dela já sugere uma operação de altíssimo nível. O que já eleva o status de qualquer voo. Mas a matéria traz um detalhe ainda mais revelador daquela visita de 2023. O Airbus do Maduro não veio sozinho. Ele foi escoltado por uma segunda aeronave, um avião fantasma, cujos dados eram totalmente bloqueados nos sistemas de rastreamento. Bloqueados como assim? A que ponto? A ponto de não dar para saber nem o modelo do avião. Era literalmente uma sombra no radar. Esse nível de sigilo é algo que você espera, sei lá, de operações da CIA ou do Mossad, não de uma visita diplomática. Isso estabelece um modus operandi, sabe? Entendi. O governo venezuelano tem a capacidade e a vontade de mover ativos de forma invisível quando precisa. O voo de 2025 pode ser só mais um capítulo disso. Ou seja, já existe um precedente claro de operações aéreas secretas. Mas tem mais, né? Algo que transforma o risco numa aposta de nível global. E aqui a história ganha um contorno de filme de perseguição mesmo. Este avião não é só propriedade do governo, ele está na lista negra do Tesouro Americano. Em 2020, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, a OFAC, sancionou especificamente este avião. Uau, peraí. Então, cada voo desse avião fora da Venezuela é uma aposta. Eles estão basicamente voando com um alvo nas costas. Exatamente. A OFAC essencialmente colocou uma recompensa financeira nele. Na prática, isso transforma um avião num ativo fugitivo. Se ele pousar no país errado, num aliado dos Estados Unidos que respeite as sanções, ele pode ser legalmente apreendido no pátio do aeroporto. Simples assim. Isso muda tudo. A decisão de enviar esta aeronave sancionada e não outra para uma missão secreta na fronteira, horas antes de uma ameaça direta dos Estados Unidos, não foi uma escolha casual. Foi uma declaração. Foi uma decisão calculada. Eles sabiam que o avião seria monitorado e sabiam que seu status de sancionado acenderia todos os alarmes. Eles queriam que fosse notado.
Isso reforça muito a hipótese da provocação. É um ato de desafio que carrega um risco real e um peso simbólico gigantesco. Então, juntando todas as peças, a gente chega na pergunta de $1 milhão, que o próprio artigo admite que não tem resposta. Nicolás Maduro estava naquele avião? E a ausência dessa confirmação é o coração do mistério. Poderia ser ele para um encontro secreto na fronteira, poderia ser um aliado estratégico, talvez russo ou iraniano, sendo movido discretamente, poderia ser um operador de alta escala do governo, ou poderia ser algo, não alguém, documentos, ouro, qualquer ativo valioso que precisasse ser movido antes do bloqueio. É um quebra-cabeça fascinante. Se a gente resume tudo, o quadro que se forma é muito nítido. Temos um avião presidencial sancionado, um alvo ambulante, Que executam um voo noturno super rápido para uma cidade de fronteira, um ponto cego estratégico. certo? E tudo isso acontecendo na contagem regressiva para uma ameaça de bloqueio aéreo dos Estados Unidos. E, para completar, um histórico comprovado de operações com aviões fantasmas e sigilo máximo. O curioso é que cada nova informação, como a sanção da UFAC ou o avião secreto de 2023, não resolve o mistério. Pelo contrário, só o aprofunda, tornando a imagem geral mais complexa e cheia de implicações. No fim das contas, esse voo não pode ser visto como um evento isolado. Ele é um sintoma da tensão aguda na região. Um conflito travado não com exércitos, mas com movimentos estratégicos, sanções e demonstrações de força. O que aconteceu naquela noite em Santa Helena de Huairén foi um movimento silencioso no tabuleiro, mas que ecoou de forma estrondosa nos corredores da geopolítica. E o mais incrível é que toda essa análise, essa espiada nos bastidores do poder, só é possível porque a matéria do Metrópolis se baseou em dados abertos, de sites públicos de rastreamento. Isso mostra que mesmo quando as coisas parecem calmas, tem uma guerra de informações acontecendo o tempo todo, longe das câmeras. É um lembrete poderoso de que a geopolítica moderna também é travada nos servidores e nos bancos de dados. O fato da gente poder ter essa conversa hoje é por causa de um entusiasta da aviação ou um algoritmo que rastreou um sinal no meio da noite. E isso nos deixa com o último pensamento para reflexão. Em jogos de alta tensão como este, as ações mais importantes raramente são as anunciadas em coletivas de imprensa. São os movimentos sutis, rastreados num radar no meio da noite. A grande questão que fica não é só quem estava naquele avião. É para quem ou para o que ele estava abrindo caminho poucas horas antes de uma nova cortina de ferro ameaçar descer sobre os céus da Venezuela.